Que alegria podermos estar aqui adorando a Deus junto com o coro da nossa igreja. Que privilégio podermos proclamar o Natal de Jesus. O nosso Natal é Cristo. O nosso Natal é Cristo. E é por isso que nessa época tão peculiar do nosso ano, quando a gente já olha para trás com tanta gratidão e percebe o quanto Deus já fez pela nossa vida, que vemos na nossa sociedade pessoas com o coração mais aberto, mais disposto a ouvir a respeito da graça. E o nosso Natal é Cristo. E o Cantando Natal, que é um dos programas da nossa igreja, está chegando. E graças a Deus que nós temos uma boa previsão do tempo para essa semana. Eu começo falando isso porque esse é um dos motivos de oração de todos nós, para que possamos realizar o Cantando Natal lá fora e não aqui dentro. Um dos nossos temores é justamente que nós tenhamos que executar um possível, mas improvável, graças a Deus, nesse ano, plano B, de ter que entrar aqui. Se houver o plano B, eu sei que posso contar com os irmãos para irem assistir e participar dos cultos lá no Salão Allen e deixar esse local aqui vazio para os nossos convidados que estariam na praça. Mas é muito improvável, eu sou um aficionado por previsão meteorológica. Digo a vocês que na Itália funcionava melhor, aqui está melhorando. E digo que sou aficionado por quê? Porque eu sou formado no 2º grau no Cefet, como técnico em meteorologia. Sabia disso, doutor Aguimar? Quando eu fui fazer o meu vestibular para o Cefet, havia umas 5 carreiras diferentes. E aí a única que tinha 3 anos e não 4, quem fazia mecânica, edificações, eletrotécnica, tinha que estudar 4 anos. E meu irmão tinha entrado no Cefet para mecânica. E eu olhei para aquela situação e vi que para me formar em meteorologista, apenas 3 anos, técnico em meteorologista. Além disso, as salas onde tínhamos as aulas de meteorologia tinham ar-condicionado e as outras carreiras tinham muitos meninos e a de meteorologia tinha muitas meninas. Então resolvi fazer técnico em meteorologia. E acompanho desde então essa questão da previsão do tempo, que é necessária, uma questão para nós orarmos para o próximo sábado, quando nós ouviremos e participaremos do louvor a Deus com as nossas crianças, regidas pela irmã Michele, que ali estão fazendo um trabalho maravilhoso. No último dia 3 já fizeram aqui o culto com a cantata, o musical deles. E no dia 17, que é o domingo que vem, sábado, dia 16, com as crianças, no dia 17, domingo que vem, com os adultos e a orquestra, que estão também preparando o seu musical de Natal com a Tamara, que está nos regendo. Olha, gente, penso que seja uma oportunidade única de impactarmos os corações da Tijuca, do Rio de Janeiro, através da mensagem que nos conquistou. E cabe a nós, o pastor Alcenir aqui já disse, convidar as pessoas que estão próximas da gente, nossos vizinhos, as pessoas que nós sabemos que moram aqui pertinho, ou que pegariam o metrô para saltar aqui perto da nossa igreja e subirem aqui na nossa praça para participarem desse movimento, desse momento especial que é de celebração a Cristo. O nosso Natal é Cristo. Obviamente nós devemos proclamar durante todo o ano, mas nesse tempo específico do ano, eu creio que os corações estão mais abertos para receberem essa mensagem de paz que nós queremos proclamar. Então, no dia 16, estaremos na praça com oportunidades de serviço para todos. Seja você participante ou não do coro e da orquestra. Caso você não tenha ensaiado com o coro e a orquestra, que já contam o coro com mais de 140 pessoas, um bom problema, e a orquestra que também com bastante gente, eu acho que 40 instrumentistas. Caso você não esteja participando deles e quiser participar do serviço no Cantando Natal, há sempre a oportunidade de acolher pessoas.
Como os nossos adolescentes, jovens e principalmente crianças estão muito envolvidos no sábado, dia 16, nós adultos estaremos na praça recebendo, acolhendo e distribuindo copos de água geladinha, um Novo Testamento, um Bom Dia Amigo 2024 que foi preparado pelo pastor Israel para as pessoas que virão. Então venha, se apresente para o pastor Alcenir, para o pastor José Maurício, que coordenarão na praça, no dia 16, sábado, esse movimento de acolher as pessoas, nossas convidadas. Esse é um privilégio nosso como igreja. E no domingo a mesma coisa, liderados pelo pastor Alcenir e pelo pastor Davi, que estará com um grupo de jovens, mas não apenas jovens. Se você se sente ainda jovem, mas não é tanto na sua carteira de identidade, também se apresente e venha trabalhar, trazendo esse acolhimento, um sorriso, recebendo as pessoas que chegarão na nossa Praça Barão de Corumbá. Ambos os dias, a cantata iniciará sempre às 19h30. Contudo, cheguemos um pouquinho mais cedo, talvez 1 hora e meia, para estarmos em oração, preparando o ambiente, olhando alguma coisa que possa ser ajudada. Nada é perfeito, mas nós podemos aperfeiçoar ainda mais esse serviço. As camisetas do Cantando Natal estão à venda. Ali na entrada do nosso saguão, você pode pegar os convites e pode comprar também a sua camiseta, caso queira, mas também elas estão sendo destinadas especificamente para o coro e para a orquestra que estarão nos trazendo a mensagem cantada naquelas duas ocasiões. Então, caso você queira, ainda há alguns números para serem vendidos. Não sei se tem mais o meu número, mas graças a Deus já peguei a minha, que é um pouquinho maior que a de vocês. Dito isso, nós vamos então pensar na palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Muito obrigado, Renildo, obrigado ao coro que nos inspirou até aqui. E eu lhes convido a abrir a sua Bíblia, Mateus 1, 18. Hoje nós vamos pensar na questão de José. Qual é essa questão tão difícil, esse dilema tão difícil que esse homem chamado José enfrentou no primeiro Natal? Mateus capítulo 1, versículo 18. É de meu hábito resgatar os textos natalinos, o início de João, os 2 primeiros capítulos de Lucas, os 2 primeiros capítulos de Mateus, para repensar essa história. Sempre que vai chegando dezembro, eu releio esses textos e acho que é um costume que nós podemos adotar, de recordar o motivo do nosso Natal. Então, esses textos de Lucas, de Mateus, eles carregam algumas diferenças. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. Eles têm uma estrutura muito parecida, mas é interessante como a ênfase de Mateus se dá na revelação para José de que Maria estava grávida. Mateus e Lucas têm muitas diferenças, mas uma delas é que Mateus foca na pessoa de José, o pai por adoção de Jesus. E Lucas foca em Maria. Lucas é quem conta a história, por exemplo, de Isabel e de Zacarias. Isabel, que era uma parente distante de Maria, e como ela fica grávida, como Deus faz a promessa, qual foi a reação de Zacarias. Um dos comentaristas que faz a analogia entre os dois textos de Mateus e Lucas, fala sobre a recepção da notícia por Zacarias. Zacarias não creu e ficou mudo. Maria creu e Maria cantou. Há uma diferença entre o crer e o não crer, entre o crer e o duvidar. E essa resposta de fé de Maria vem num cântico que nós ouvimos aqui, já lemos, o Magnificat de Maria. E esse Magnificat se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 47. Mas depois, Zacarias, quando tem a sua boca destravada, ele também tem o seu cântico em Lucas 1, 67, que é o Benedictus. E é muito bonito nós olharmos a história de Natal por esses ângulos. Um tempo de cantar o Natal,
o tempo de cantar a salvação que está chegando para cada um de nós. Um tempo em que nós refletimos e recebemos mensagens de anjos que antecipam o prometido Natal, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu gostaria de convidá-lo agora a pensar nesse homem, até porque as mulheres do Natal, elas parecem ser mulheres de muito mais fé do que nós homens. Maria e Isabel e Ana, quando vê Jesus lá sendo apresentado no templo, elas são mulheres de mais fé do que os homens, mas José é um homem estrategicamente escolhido por Deus para que Jesus tivesse um pai terreno. E nós olharemos esse texto aqui nessa perspectiva, a perspectiva de Deus falando com José a promessa que ele haveria de cumprir através da família de José. A história do Natal é uma história de Deus abençoando famílias. Quando Deus fez a promessa da vinda do Redentor, lá no Gênesis, ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, no final do Antigo Testamento, último texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, Deus faz uma promessa. Ele diz: olha, Elias voltará. E ele voltará convertendo o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa promessa dada 400 anos antes de Cristo, por Malaquias, profeta de Deus, ela é repetida em Lucas, capítulo 1, versículo 17, quando o anjo profetiza para Zacarias: olha, você vai ter um filho, você e a sua esposa Isabel, apesar da avançada idade de vocês, e ele vai ser esse Elias que vai preparar o caminho do Senhor, e ele vai pregar a conversão do coração dos pais aos seus filhos. Eu penso que o Natal é um tempo de família também por isso. O meu coração precisa ser mais misericordioso para as minhas filhas. O seu coração, se você é papai, se você é mamãe, precisa ser um coração mais misericordioso, mais amoroso para os seus filhos. Essa é a promessa que termina o Antigo Testamento, essa é a promessa que começa o Novo Testamento, antecipando a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Mateus 1, versículos 18 a 25, lerei na Nova Versão Transformadora. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo, resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta 700 anos antes. Isaías diz assim: vejam, a virgem ficará grávida, Isaías 7,14. Ela dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Isaías 8,8, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez, nós te pedimos a tua ajuda para que aquilo que eu não consegui falar aos meus irmãos, o teu Santo Espírito possa traduzir ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, como já nos ajudaste aqui, nos inspirando e nos dando graça por meio das músicas cantadas, por meio das leituras, dos abraços, dos sorrisos. E agora ainda mais queremos ouvir a tua palavra a partir do texto lido, em nome de Jesus.
Amém. Deus poderia ter facilitado as coisas para José e Maria. Ele podia ter mandado um anjo antes de Maria ficar grávida. Seria de bom tom. Seria uma questão mais fácil para José entender quando ele viu a barriguinha da sua noiva se desenvolvendo, sendo que ele e ela eram virgens. Mas Deus coloca um dilema para esse homem. Apresenta a José um dilema difícil de levar adiante. Porque quando José percebe que não apenas as línguas ferinas de Nazaré começam a cochichar, mas ele também olha para o volume do ventre de Maria e vai percebendo que Maria estava de fato grávida, sendo um homem bom e justo, diz o texto que nós lemos, ele não queria colocar a vida de Maria em risco. Havia naquela época um costume nas sociedades antigas de punir mulheres que fossem adúlteras. No Egito antigo, cortava-se o nariz da mulher. Na Pérsia se cortava o nariz e as orelhas. Em outras sociedades, como os fenícios, se cortavam as mãos. De infidelidade. Mas é obra do Espírito Santo que gerou nela. E naquele momento, então, José entende o plano de Deus e como a sua família nuclear, José, Maria e o futuro menino, menina, quem é que Maria está carregando no ventre que foi dado pelo Espírito Santo, e como aquela futura gravidez seria bendita para o universo, para o mundo, mas também para a vida dele. O dilema de José, o dilema desse José desesperançoso, que sequer consegue pegar no sono, agora no meio da vigília da noite, recebe uma resposta. Era Deus visitando José no seu sono. Esse dilema. E aí o anjo do Senhor, ele fala sobre dois nomes que esse futuro Salvador, filho de Maria, filho, obra do Espírito Santo, filho de José por adoção, ele carregaria. Por que filho de José? Porque o epíteto que Jesus carregava, filho de Davi, é epíteto emprestado da família de José. O anjo chama José aqui de filho de Davi. E o interessante, quando a gente olha para o texto, é que Deus realmente, aos olhos humanos, poderia ter facilitado as coisas. Mas a própria Bíblia diz que no tempo perfeito, o tempo perfeito é uma palavrinha grega chamada kairos. No kairos de Deus, Maria concebeu um filho. E esse filho recebeu 2 nomes. E os nomes se dão aí no versículo 21 e depois no versículo 23. Você o chamará de Jesus, diz o versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é salvação. Jesus é um nome cuja raiz está na mesma forma, na mesma construção, no hebraico, do nome de Josué. É Yeshua. Yeshua significa o Senhor salva. O Senhor salva o seu povo. Nos salva dos nossos pecados, nos salva da nossa intenção, da nossa incapacidade de fazer o bem, da nossa intenção constante de fazer o mal, mas Ele também nos salva de nós mesmos. O nome de Jesus, que é salvação, é uma salvação que nos dá escape, perdão, para nós mesmos. Num tempo em que o ego está tão em evidência, em que as pessoas dizem, vejam quem eu sou,
o que eu fiz, as minhas realizações, nós vemos um José que entende que o nome do seu filho será Jesus, o Salvador, e esse José está disposto a se diminuir, a se aniquilar, a se casar com uma mulher grávida. Antes ele tinha dúvidas, agora ele não tem mais dúvidas sobre a índole de Maria, mas agora ele se diminui. E ele, um pouquinho como João Batista, fala: importa que ele creia e que eu diminua, para que ele possa crescer. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é José. Jesus é Salvador de todos, inclusive de Maria e de José, inclusive das pessoas que Deus havia salvado antes de Cristo, inclusive de todos nós que cremos no nome de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Jesus é Salvador. Jesus é essa luz que adentra na nossa história e que, inundando a nossa escuridão da alma, transforma a nossa visão daqui por diante. Eu sou de Jesus. Todos nós que tivemos um encontro com Cristo, sabemos que esse encontro gerou na nossa vida o mesmo que gerou na história, um antes e um depois. A nossa história humana é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também é dividida em antes de Cristo e depois de um encontro salvador com Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Jesus se torna Salvador de todo aquele que crê. O nome de Jesus é esse: salvação. E foi por meio de Jesus, num anúncio, primeiramente a homens muito simples, muito humildes, muito incapazes dentro daquela sociedade de fazer qualquer diferença. Uma menina saindo da sua adolescência, Maria. Um rapaz, carpinteiro, homem bom, discreto, José. O anúncio foi dado também aos magos, sábios, reis que vieram do Oriente, mas antes de anunciar a salvação àqueles do Oriente, Deus diz que a salvação chegou para os pastores. E não pense que os pastores eram gente de boa fama, diferente disso. Os pastores eram as pessoas mais deploráveis, mais afastadas de toda a boa índole daquela sociedade. Tanto é que eles precisavam apacentar os seus rebanhos fora das cidades. E é fora da cidade de Jerusalém, aos arredores de Belém, que fica a 12 quilômetros de Jerusalém, que os pastores ouvem: chegou a salvação. Essa salvação é como essa luz que brilha na noite e que vai inundando cada aspecto do nosso ser. Nós pensamos muito assim: salvação do quê? Salvação do inferno? É salvação da condenação. É salvação também das nossas maldades. É salvação da nossa índole. Mas é salvação para todo o universo. Ela não é uma salvação apenas moral. Jesus é aquele homem que, encarnado, Deus encarnado no meio de nós, nos diz que toda a natureza, não apenas seres humanos, mas toda a natureza será renovada. Quando João vê isso, um dos discípulos de Jesus, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz assim: agora eu vi um novo céu e uma nova terra, uma nova criação, porque as primeiras coisas são passadas. Jesus é esse que salva o universo. E isso nos convida a termos um olhar mais ecológico da criação de Deus, porque ela também está sendo sujeita, infelizmente, à vaidade, mas será sujeita à salvação de Jesus Cristo. Minha primeira noite, há uns 15 anos atrás, 16, 17 talvez, minha primeira noite de verão, quando eu fui missionário voluntário na Itália, era julho, e eu tinha recém-chegado, e não estava acostumado com o verão da Europa. A primeira vez que eu tinha ido era inverno, tudo muito escuro, o sol se punha às 4 horas da tarde. Mas o verão europeu, eu descobri através daquela primeira noite, em que dormi na casa de irmãos, na cidade de Milão, e aí acordei às 4:30 da manhã. Imaginem os irmãos.
com uma fresta na persiana, em que o sol incidia sobre mim e parecia que era já meio-dia. E esse raio do sol entrou no quarto, de forma que eu apenas me levantei, acordei, orei e agradeci ao Senhor. Senhor, o Senhor é a luz que entra na nossa escuridão. Eu imagino que foi assim, a chegada de Jesus, num povo que andava em trevas, que viu essa grande luz, e aqueles que habitavam na sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Jesus é a salvação para todo aquele que crê, e nos chama a sermos agentes dessa salvação, dessa restauração da nossa sociedade, desse planeta, porque Jesus quer restaurar completamente a vida de homens e mulheres, simples como os pastores, eruditos como os reis magos. Todos nós somos chamados a nos encontrar com Jesus, o Salvador. O segundo nome que o anjo diz para José, que o filho de Maria teria, é Emanuel. E ele resgata essa fala de Isaías capítulo 7 e 8. E o texto que nós lemos diz no versículo 23: Vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel. A maior parte de nós aqui sabe que Emanuel significa Deus presente, Deus conosco, Deus que invade a nossa história. Esse Deus presente não apenas esteve presente durante os 33 anos do seu ministério, mas Ele está presente conosco ainda hoje. E é por isso que nós cantamos o Natal, por isso que esse coro está aqui. Por isso que os outros coros que já participaram desse mês de Natal, que começou dia 26 de novembro, com coro masculino, com coro jovem, cantaram o Natal, dizendo: Deus está presente. Deus veio ao nosso encontro. Aquele que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas diminuiu-se a si mesmo e tomou a forma de servo e se encapsulou à altura de um homem, teve misericórdia por nós. É Deus presente. Jesus é a expressão máxima do amor, da misericórdia de Deus. Essa palavrinha misericórdia é formada de duas outras palavras. Córdia ou cardios, que é o coração, e miséria, que é a nossa pobreza. A misericórdia de Deus é Deus colocando o seu coração à altura da nossa pobreza, da nossa necessidade. Um dos hinos que nós vamos cantar semana que vem, domingo que vem no Cantar Natal, diz a verdade de João 1,14. E o verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. O verbo se fez gente e habitou. Jesus se tornou pessoa. Aquele que existia na eternidade com o Pai, o Filho, se torna pessoa. E essa expressão se torna e habita entre nós é uma expressão grega que traz um neologismo, uma nova palavra que João inventa em João 14. João 1,14 é um neologismo que significa: Jesus tomou a sua tenda e montou a sua tenda no meio de uma menina virgem, de um rapaz que talvez não tivesse tantos bens, dos pastores, dos reis magos do Oriente, da gente pobre de Belém, de Nazaré, e depois, descendo em direção a Jerusalém, esteve junto a eles e montou a sua tenda com eles. A palavra é esquenosen, que vem de uma outra palavra que significa barraca. Um dos tradutores nos diz assim: Jesus tabernaculou, ou seja, montou a sua barraca no meio do povo, cheio de graça e de verdade, para que todos pudessem ter acesso à glória do unigênito
do Pai. Emanuel é Jesus conosco, é Deus conosco. É a forma pela qual Jesus é apresentado no primeiro Natal. E nós não podemos nos esquecer que no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, nos dias da nossa tristeza, da nossa necessidade, Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai estar conosco. Ele prometeu. Desde o primeiro Natal, nós podemos celebrar a Cristo, por causa da obediência de um homem, José. É claro, se José tivesse desobedecido e sido injusto, Deus daria também para o seu plano uma forma. Mas por causa da obediência de José, nós podemos conhecer Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo ungido, que também é Emanuel, Deus conosco. Ele está presente conosco. Daqui a pouco nós vamos cantar que numa noite de paz, uma noite de amor, Jesus nasceu. Mas antes de cantar, eu queria terminar com uma história que é real, porque ela é baseada em fatos reais. Desde 1917, o exército norte-americano confere aos mortos em guerra uma medalha, não aos mortos, mas aos seus parentes, uma medalha chamada de Estrela Dourada. Como é que começou isso? Em 1917, ainda na Primeira Guerra Mundial, as pessoas colocavam nas janelas das suas casas estrelas azuis ou estrelas brancas, para dizer assim: o meu filho foi para a guerra. Então, quando alguém passava na frente de uma casa que tivesse uma estrela branca, uma estrela azul, a pessoa olhava aquela estrela e sabia que um menino de 18, 19, 20 anos havia ido para a guerra. Isso continuou na Segunda Guerra Mundial e esse hábito se perdeu. Mas então, quando o filho daquela casa morria, de algum jeito os pais arranjavam uma tinta dourada e por cima da estrela azul pintavam uma estrela dourada, sabendo então quem passasse na frente daquela casa que o jovem soldado que havia ido para a guerra tinha morrido. Um dia, um homem com seu filho de uns 5 anos estavam passeando pelas ruas de Nova York. E o pai foi explicando para o filho: olha, o nosso país está em guerra, há uma grande afronta lá na Alemanha, e muitos jovens estão dando a vida pelo nosso país. E foi explicando para o filho, aquele menininho, o significado das estrelas que estavam pintadas nas janelas das casas dos nova-iorquinos. E conta-se que aquele pai com aquele menino foram andando até um descampado, onde não havia tantas casas, e onde se podia olhar da colina o céu estrelado de Deus. Então o menino olha para o céu, olha para as estrelas e fala assim: papai, também Deus mandou o seu filho por nós. Olha a marca das estrelas dele. Que nós possamos saber que em Cristo Jesus, Deus enviou o seu filho para a salvação de todos nós. E com alegria possamos cantar o Natal, sendo mais generosos, sendo mais amorosos, sendo mais misericordiosos, discretos, valentes como José, sabendo que Cristo veio para nos salvar. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e junto com o coro vamos cantar. De pé, Renildo? De pé. Vamos cantar que numa noite de paz, Jesus nasceu por mim e por você, mas que também Ele deu a sua vida, que é resposta para a nossa vida, para que possamos juntos viver